Oi pessoal, beleza? Deixa eu dar uma organizadinha aqui na minha câmera, tentar botar um pouquinho mais pra cima, mas não vou mexer muito porque meu tripé tá um pouco desequilibrado aqui, então pode que caia a minha câmera, pior ainda, né? A minha câmera, aliás, é o meu celular, vocês sabem que eu estou, né, agora na quarentena, nessa nova configuração. Este aqui, para quem quer saber, é o Emanuel, um dos meus gêmeos, tá? Gente, eu vim aqui falar com vocês a respeito da quarentena mesmo, tá? O que tem acontecido na minha casa e eu quero muito saber o que tá acontecendo nas casas de vocês. Eu tenho feito vídeos neste período, né, sem a nossa editora, ela tá editando lá na casa dela, porque todo mundo tem que ficar em casa, né? Vocês sabem bem disso, não é a gente que vai fazer diferente. Então ela tá editando de lá e eu mando o vídeo para que ela possa editar os vídeos para nós. Gente, o negócio é o seguinte, eu tava fazendo o chamado Diário de uma Mãe na Quarentena lá no Instagram. Eram vídeos curtos, né, onde eu falava de uma forma bem humorada sobre as coisas que estavam acontecendo aqui na minha casa. Não mudou em relação à questão do bom humor, tá? Realmente eu creio, né, que nós temos que viver da melhor maneira este momento. Mas eu quero conversar com vocês também um pouco sério sobre este momento. Quero principalmente saber como vocês estão lidando com este momento das nossas vidas, porque eu tenho 34 anos até hoje, eu nunca vivi nada parecido com isso. Me ajudem se eu estiver errada, me ajudem a lembrar, porque eu não me lembro. Eu me lembro que quando eu dava aula em 2009 surgiu aquele tal de H1N1 e eu não tinha um diagnóstico de que eu tinha pego, mas eu estava entre os principais de risco, né? Então, por ser a professora e tudo mais, né? A aula. Então, naquela época foi necessário ficar em casa. Mas não era todo mundo, não tinha essa comoção geral dos comércios, essa coisa toda. Então, eu queria ver, assim, com vocês, como é que vocês estão lidando com as crianças. Quero deixar para vocês aqui nos cards alguns vídeos que eu estou fazendo para as crianças. Se vocês tiverem interesse, né, de mostrar para elas, eu acho que pode ser algo bem legal. Ou então, também as atividades. Tem 2 vídeos que a gente fez aqui no canal que servem para atividades que dá para fazer com as crianças nesse período da pandemia. Então, a gente aqui começou com esse negócio de reclusão no dia 18 de março. O Pedro Henrique, ele teve seu último dia de aula nesse dia, né? Na verdade não, foi dia 17 o último dia de aula dele. E ele, dia 18 já não foi mais, tá? E aí, desde então, a gente começou a fazer homeschooling, né? Com o material que nós mesmos preparamos e também com a ajuda de alguns, não materiais, mas alguns planejamentos de aula da própria professora dele. Então, não está sendo fácil. E aí, nesse período do dia 18, então, pra cá, a gente contou com a ajuda aí de algumas pessoas importantes. Pausa para o mamazinho do Emanuel, né? Então, uma das pessoas importantes que nós tivemos aqui neste período foi o meu sogro, que esteve nos ajudando logo nos primeiros dias da quarentena. E depois veio a minha sogra, ficou aqui conosco uns 15 dias, né? Porque até então, dia 6 de abril, isso, iria voltar tudo, né? Eu acho que 6 de abril até hoje, né? Eu estou tão perdida nas... Como é que vocês estão se virando pra saber que dia é hoje? Eu não faço nem ideia. Eu não tenho nem calendário em casa, eu acho. Então, assim, ó, até o dia 6 de abril, né, estivemos todos juntos, né? Só que nesse período se fez necessário que meu filho mais velho, Pedro Henrique, então, fosse, né, para Carlos Barbosa junto com eles. Tudo dentro da maior precaução possível, imaginável na vida, sabe? Ele saiu daqui de casa, todo esterilizado, num carro esterilizado, e foi pra casa que estava esterilizada também, lá na casa do meu cunhado, que é onde moram os meus sogros.
E lá ele tem uma filhinha, né? Meu filho tava muito desesperado para ver crianças. Eu até quero perguntar assim para vocês como está sendo nesse período de quarentena os filhos de vocês em casa sem outras crianças. Quem só tem um filho ou quem tem filho na minha situação, que, por exemplo, os bebês, ele não, né, não tem muita interação assim de brincadeira, né, como ele era acostumado na escolinha. Então, ele queria muito brincar com os irmãos. Ele ama os irmãos dele. Ele queria muito brincar com os irmãos, ficar ali jogado no sofá, brincando e tudo mais. Só que, como vocês sabem, os guris têm 4 meses, então é praticamente impossível essa interação. E aí ele ficou bem magoado. Criou até um amigo imaginário, tá? Chamado Picard, tá? Isso é um ponto bem importante desse vídeo. Assim, ó, chegou um ponto que meu filho criou um amigo imaginário, porque a demanda dele infantil não estava sendo, sabe, completada com o que nós poderíamos fornecer em casa, porque somos 2 adultos cuidando de 3 crianças. No caso, até meu marido tinha que trabalhar o home office, né? Os maridos de vocês também estão trabalhando em home office? Como é que tá sendo isso aí na casa de vocês? Daí meu marido trabalhando em home office, né, e a minha sogra aqui me ajudando. Então eram 2 adultos, eu e minha sogra, mais as 3 crianças para dar conta de tudo, fazer comida, limpar a casa, passar roupa, crianças. E crianças que exigem ainda, né, tem uma demanda um pouco grande, né, vocês sabem disso. E a gente quer dar atenção, a gente quer dar o melhor, porque afinal de contas a gente ama essas crianças, a gente quer tanto filho, a gente quer. E aí, então a gente quer dar atenção para essas crianças, a gente não quer simplesmente largar ali e se vire, né? Até porque, como eu estava dizendo para vocês, o Pedro Henrique tá numa fase que ele quer interagir, né? E aí ele queria interagir com os irmãos, e acontecia que os irmãozinhos eram muito pequenos e ele não tinha noção da forcinha dele, né? Então a gente tinha que estar sempre em cima justamente para ele não pegar o irmão de mau jeito, acabar machucando, né? Aquela coisa toda complicadíssima que vocês devem imaginar. E quem tem filhos, mais de um, né, dentro de casa, sabe que não é fácil. A gente tem que ficar cuidando tudo, porque criança não faz ideia do que tá fazendo, né? E muitas vezes age na inocência ali, querendo brincar e acaba machucando, né? Então a gente tinha que estar ali interagindo junto, mediando tudo para eles não se machucarem. Mas é claro que nessas aí sempre tem um que acaba com um galo na cabeça, porque o Pedro Henrique ele quer brincar, né? E aí, devido a essas demandas, nós resolvemos então enviar o meu filho mais velho, para casa da minha sogra lá em Carlos Barbosa. Como eu disse para vocês, dentro de toda a precaução do mundo, porque nós temos pessoas de risco, né, na nossa família, são 2 bebês que ainda não têm imunidade, os próprios avós também, né, são pessoas idosas, então estão todos trancados literalmente dentro de casa. E aí lá ele tinha a menina, que é quem tá brincando com ele agora, né? E quem tá fazendo a socialização com ele tá muito feliz. Na hora que ele saiu aqui com o carro, ele já foi muito feliz. O detalhe de tudo isso é que essa foi a primeira vez que ele saiu de dentro de casa. E a gente tava muito preocupado com como ele ia reagir ficando longe da gente, sabe? E aí ele reagiu muito bem, até por conta dessa criança que tem lá, né? Se talvez não fosse essa criança, eu realmente não sei o que seria. Aí nós estamos recebendo todos os dias vídeos, fotos, tudo mais, né? E até falando em vídeos, né? Para podermos saber como é que ele está. Vocês passaram por alguma situação parecida? Não? Me contem um pouco aí, realmente eu quero saber como é que vocês estão passando esse momento aí da quarentena. E se estão tomando alguma atitude drástica também, estão fazendo homeschooling, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, nós estamos fazendo, né? Porque agora lá na casa da minha sogra, eles vão continuar fazendo homeschooling no meu lugar, né? Eu ficava fazendo homeschooling com ele, a minha sogra ficava com os bebês. E a gente ia revezando o trabalho, né? Ela fazia muito mais do que eu, acho até, porque só com as demandas da escola e tudo mais, eu não conseguia dar conta de fazer todas as coisas, sabe? Tinha que fazer os trabalhos, tudo, e aí
obviamente, você sabe, sou dona de casa, né, que tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que passar roupa, tem que lavar roupa, é 250 roupas por dia, glória a Deus que existe máquina de lavar. E imagina se fosse nos tempos das nossas avós, que não tinha essa coisa toda de máquina de lavar, nossas próprias mães não tinham máquina de lavar. Então hoje eu fico pensando, glória a Deus que nós vivemos num tempo em que existe máquina de lavar e secar. E aí começou também um tempinho aqui de chuva, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, meu apartamento é novo, eu com 3 crianças dentro, não tem lugar nem para andar praticamente. Os brinquedos, né? Você sabe que criança que brinca em casa, brinquedo é no chão. É muito diferente de bebezinhos assim, né? Demanda altíssima. E eu, então, né, achei por bem e realmente funcionou, que foi uma beleza essa atitude. Eu acho que foi a melhor coisa que nós podíamos ter feito. Eu tô com saudade, óbvio, coração de mãe sempre fica partido, né? Quando tem que fazer uma situação dessas, né, drástica desse jeito, de ter que enviar um dos filhos, né, mas e pra ele, por incrível que pareça, foi o melhor. Então não importa o que é melhor pra mim, importa o que é melhor pra ele. E pros guris também, porque eles estavam muito estressados, porque o Pedro é uma criança que já grita, já acorda eles, então eles não estavam tendo bom sono de tarde, não estavam conseguindo dormir, não estavam conseguindo descansar, daí de noite também já ficou tudo extraviado devido a isso, né? Agora eles estão conseguindo dormir, estão conseguindo descansar, e isso para nós é uma alegria muito grande, né? Porque daí todo mundo tá bem, todos estamos bem, graças a Deus. De alguma forma nós iríamos sofrer, né? Então, pelo menos nesse sofrimento de estarmos distantes, estamos todos bem. Uma outra questão que aconteceu também aqui na minha casa nesse período de quarentena foi que o Emanuel desmamou por conta. Eu nunca desmamei um filho, nem faço ideia de como se desmame um filho. Mas o Emanuzinho se desmamou também, como todos os outros, sozinho, por livre e espontânea vontade, porque aqui em casa a gente sempre teve que usar fórmula, né? E aí, como vocês sabem, fórmula, né? O desmame é muito mais rápido. Também quero saber aí se só eu que tô engordando 150 quilos nessa quarentena ou se vocês também estão engordando um monte, né? E o que vocês têm feito, né? Aqui agora com as crianças eu tenho cuidado mais, tenho conseguido cuidar um pouco mais da casa, já fizemos algumas faxinas aqui. Não consegui terminar de ler livro nenhum, não consegui fazer muita coisa nesse sentido, mas eu sei que tem muita gente estudando, tem muita gente fazendo faxinão, tem muita gente terminando suas leituras que estavam, né, em pilhas em cima da cabeceira, muita gente cuidando e aproveitando os filhos nesse momento. Eu queria saber em qual lugar você está aí na fila do pão, né, minha gente, que é bom a gente conversar nesse momento, né, a gente tá aqui todo mundo sozinho, todo mundo vivendo o seu momento, cada um dentro da sua casa, e às vezes conversar é muito bom. Lá no nosso Instagram estão ocorrendo algumas lives, a gente falou sobre os 4 temperamentos, sempre com convidados, né, que vêm para agregar o que a gente já vem falando aqui no YouTube para vocês. Acho que dá para deixar um card aqui dos 4 temperamentos. Nós já temos 2 vídeos sobre os temperamentos, um sobre a educação dos filhos, né, conhecendo o temperamento dos filhos, e outro sobre os 4 temperamentos em si, e também falando sobre os pais de cada temperamento. Gente, então assim, a gente tá desenvolvendo algumas lives lá no nosso Insta, né? Novamente eu vou deixar aqui na descrição o Instagram, né? Tem esse projeto que, na verdade, eu não tô conseguindo mais colocar muito em prática lá no Insta também, no IGTV, do Diário de uma Mãe na Quarentena, né? E um tempo atrás também, gente, eu fiz uma pergunta aqui na comunidade para saber se vocês tinham perguntas para me fazer, para eu vir fazer um vídeo de perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer, né, nesse momento, principalmente aí, que vocês queiram que eu responda em relação a tentantes, clomide, gestantes, em relação à maternidade, em relação à literatura, né, que são todas coisas que a gente fala muito aqui no canal, inclusive sobre inclusão, porque vocês sabem que eu sou da área de inclusão também, transcritora Braille, né, então, e tem vídeo aqui sobre isso, tem entrevistas aqui sobre isso. Então, eu queria, assim, que vocês me fizessem perguntas, sabe, nesse momento que eu estou tendo, né, essa possibilidade de
respondê-las para vocês, né? Assim também a gente faz um bate-papo bem legal. Me façam perguntas para que a gente possa fazer um vídeo de perguntas e respostas, né? Então, minha gente, muito obrigada por tudo. Obrigada por estarem conosco. Que Deus abençoe a cada um. E que essa quarentena venha passar de uma vez, que nós venhamos orar, que essa quarentena venha passar de uma vez. Né? Em nome de Jesus, amém. Porque nós precisamos, né, voltar a termos as nossas vidas, a termos a facilidade de sair por aí, passear, porque realmente hoje sair para botar o lixo na rua é um grande acontecimento, né? Então tá. Beijo, Deus abençoe. Tchau.